Você conhece o Datena pessoalmente? Não? Eu conheço. Ele é um narcisista que se acha o todo poderoso. Estão passando pano para o que ele fez, dar uma cadeirada no Pablo Marçal. O Datena sempre resolveu as coisas no braço. Segundo as acusações, em uma confraternização com a equipe, Datena teria dito frases como: "Já bati muita pra você". O candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, tem se envolvido em uma série de polêmicas e controvérsias. De fato, sua reputação tem sido manchada nessas eleições por fatos como a cadeirada em Pablo Marçal. Também ronda uma certa questão de assédio sexual que não ficou muito bem resolvida do seu passado. Algumas pessoas têm levantado fatos contundentes contra ele, eu trouxe alguns aqui nesse vídeo. Deixa o teu comentário sobre o que você achou, não esquece de te inscrever no canal e deixar aquela curtida. Você conhece o Datena pessoalmente? Não? Eu conheço. O Datena, no nosso restaurante que ele frequentava, um restaurante muito bem conceituado em São Paulo, meu pai era chefe, e era frequentado por jornalistas, pessoas de políticas, grandes celebridades, pessoas muito importantes, né? E aí o Datena frequentava. Então eu conheço muito bem o Datena e posso falar para vocês. Para começar, tá? Aquela história que a sogra teve 3 AVCs porque ele foi acusado de assédio, engraçado, né? Vocês sabiam que ele tem uma filha fora do casamento? O que será que a sogra teve quando soube que ele tinha uma filha fora do casamento? E que essa filha quase não conviveu durante o crescimento dela com ele. Ele foi negligente em relação a ela. Mas como ele é uma pessoa muito influente, as pessoas abafam o caso, como está sendo feito agora. Estão passando pano para o que ele fez, dar uma cadeirada no Pablo Marçal. O Datena sempre resolveu as coisas no braço. Ele brigou no restaurante do meu pai uma vez com o Cajuru. Depois eles ficaram amigos, mas ele até pediu desculpas pro meu pai pelo desrespeito. Voar cadeira é uma coisa que é recorrente com o Datena. É recorrente. O Datena já brigou com o Milton Neves no braço numa churrascaria. O Datena já brigou em vários lugares, no braço. Ele é um narcisista que se acha o todo poderoso, que ele pode tudo. O que acontece com o Datena quando uma pessoa denuncia ele? Ele é muito forte, ele passou por muitos partidos, ele tem uma influência muito grande. Então a pessoa vai ter que desistir, porque senão ela que vai se dar mal, entendeu? Então assim, agora o pessoal tá passando pano para ele, dizendo assim, né, ele provocou. Gente, eu cuido de mulheres vítimas de violência doméstica, e quando a mulher apanha, tem um monte de gente que fala assim: ah, mas ela provocou. Essa é a resposta? Esses jornalistas são canalhas, porque eles estão passando pano, sabe? O Pablo Marçal foi pro hospital. Ninguém tem empatia que ele quebrou um osso da costela. Isso é um absurdo, vocês acharem, ah, mas ele estava provocando, o Datena, ele estava provocando. Na época do Bolsonaro foi a mesma coisa. O cara levou uma facada, quase morreu, e ninguém teve empatia com ele. Dessa turma, tô falando, né? Porque eu tive muita empatia. Quanto provocaram o Bolsonaro e ninguém reclamou. Chegaram até colocar a filha dele como uma menina que não era de boa índole, e ele teve que escutar. Falaram que ele era traído pela esposa e ele teve que escutar. Quando que ele bateu em alguém? E olha que ele era taxado de um cara ditador, autoritário, né? Então assim, gente, independente de que você vai votar, não aceite injustiça. Não aceite injustiça. O Datena não é flor que se cheire. É um narcisista. E agora o Malafaia se uniu a ele. Gente, o ódio do Malafaia só serve para uma coisa, para mostrar para você que pastor é um ser humano e que de repente ele pode ser extremamente cruel. O Malafaia se uniu ao Datena, 2 narcisistas perversos, para destruir a vida de uma pessoa. Isso é muito triste. Funcionária da rede Bandeirantes, que era uma antiga repórter, acusou José Luiz Datena de assédio. Segundo as acusações, em uma confraternização com a equipe, Datena teria dito frases como: "Já bati muita pra você nem imagina o quanto. E é um desperdício você namorar uma mulher. Não deve ter conhecido o homem certo." A Bruna disse que enviou uma carta para a emissora relatando o assédio, mas ficou chateada com a postura da emissora. Ela afirmou ter sido induzida a assinar a carta na qual se retratava e inocentava o jornalista. Dá uma olhada no vídeo entre o Guilherme Boulos e o Datena firmando uma aliança. Agora, como peitar o Lula? Não é o PT, como peitar o Lula? Não é que o PT não gosta de você, o PT não gosta do Lula também. O PT também não gosta do Lula.
PT tem feudos. Verdade. No dia seguinte às eleições de 2022, o Datena convidou Guilherme Boulos ao seu programa, talvez para comemorar o primeiro emprego do invasor. Qual é a foto que ele ostenta na sala da sua casa? O Che Guevara, o assassino cruel que colocou Cuba sob as mãos de uma ditadura. Ele fuzilava pessoas e participou do massacre da Revolução Cubana. É nele que o Datena se espelha. O Ministério Público pediu a abertura de inquérito policial contra o Datena. Ô Keila, então a gente tá falando aí de uma acusação de assédio sexual que é muito grave. Exatamente. O Ministério Público do Estado de São Paulo determinou à Polícia Civil a abertura de um inquérito para investigar a denúncia da repórter Bruna Druz, que acusa o apresentador da Band, José Luiz Datena, de assédio sexual. O Datena me deu uma entrevista lá no R7 e negou todas as acusações. Disse que a Bruna tá enganada, que é uma calúnia e que tá tomando medidas legais. Ele falou pra mim, sempre elogiei essa moça ao vivo no Brasil Gente, como faço com outros repórteres, homens e mulheres, pela beleza e pela competência acima de tudo, ao vivo e pra todo o Brasil, disse o Datena. Vamos ouvir. Mas, ô Datena, você não tá triste? Claro que eu tô triste. Evidente que eu tô triste, eu sou um ser humano. Como você, como qualquer outro. E um ser humano, quando enfrenta qualquer acusação mentirosa, embutida de calúnia e com o sentido de ferir, que vem principalmente de quem você não espera, porque você só ajuda, é claro que você fica chateado. Claro. Mas por que você está trabalhando, não está lá dentro do quarto, preso e tal? Porque minha avó me dizia, eu nunca esqueço que minha avó dizia, que quando você está montado em cima da verdade, você enfrenta quem você quiser, onde você quiser. Eu acredito muito na justiça de Deus e dos homens. Você não tem a dúvida disso. Agora, evidente que eu fico chateado quando, não só eu, mas também a minha família, é atacada, principalmente as mulheres da minha família. Minha mulher com quem eu sou casado há 41 anos, filha, netas, noras, são atacadas de uma maneira baixa na rede social. É claro que isso dói meu coração. Eu queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa, que ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu de roubo virtual. Eu não. Eu, de forma alguma. Só você consultar aí, para você ver que o caso foi todo arquivado. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós da nossa família sofremos, com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. Claro que não.